Bom, no problema 2.16, ele fala que os cantos das chapas quadradas sofrem os deslocamentos indicados. Então, a gente tem ali os pontos das chapas, o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, e a gente vê que houve um deslocamento. Por exemplo, o ponto A, ele se deslocou em Y 5 milímetros. E o ponto, por exemplo, o ponto B, ele se deslocou no eixo X em 7,5 milímetros. Então, todos esses movimentos, todas essas deformações, a gente consegue calcular, né, a deformação normal média através destes deslocamentos indicados. Isso vai ficar bem claro quando desenhar no quadro e mostrar claramente a deformação de cada um e como é que a gente pode usar geometria para poder estar resolvendo esse problema. Então, além de usar trigonometria, a gente vai usar geometria para estar resolvendo este problema. Então é importante que você se atenha à resolução do problema e qualquer dúvida que surgir, você pode deixar aqui no comentário embaixo, que eu vou estar auxiliando você a sanar a sua dúvida que venha a surgir após a explicação e a resolução do problema. Então vamos ao quadro, onde eu vou estar explicando a resolução passo a passo para a gente encontrar as deformações normais ao longo. Então, pessoal, no problema 2.16, a gente vai calcular a deformação por cisalhamento no ponto A e no ponto B. Quando a gente fala de deformação por cisalhamento, a gente está trabalhando com deformação angular. Eu tenho duas retas que inicialmente estavam perpendiculares entre elas e com a variação, com a deformação, elas diminuíram ou aumentaram o seu ângulo. Então teve uma variação aí angular de 90 graus que aumentou ou diminuiu. E é justamente essa deformação nesse ângulo que a gente chama de deformação por cisalhamento. Eu represento aqui pela letra gama. E na questão ele pede para a gente calcular a deformação por cisalhamento nos dois pontos, no ponto B e no ponto A. Vamos calcular primeiro a deformação por cisalhamento no ponto A. A deformação vai ser igual ao ângulo de 90 graus, veja só, inicialmente aqui era 90 graus. 90 graus. Isso, ó, elas subiam, ou seja, elas diminuíam em relação ao ângulo de 90 graus. Então, eu vou colocar em radianos o ângulo de 90 graus, para o resultado ele sair em radianos, menos θA, que é justamente esse ângulo aqui, ó, θA. Esse ângulo formado após a deformação. E como é, Felipe, que eu faço para encontrar esse ângulo θA? Deixa eu só desenhar aqui para vocês entenderem melhor. θA. Pronto, aqui eu tenho o ângulo θA. Beleza. Essa metade aqui, ó, essa metade, ela equivale, pessoal, a 250 milímetros, como ele diz na questão. 250 milímetros. Todo esse pedaço aqui, ó, deixa eu destacar. Todo esse pedaço equivale a 250 milímetros. E esse outro pedaço aqui, ó, até o ponto A, antes de se deformar, até esse vértice desse quadrado, e também vale 250 milímetros. E essa deformação aqui, ó, teve uma mudança na direção de 5 milímetros. Então ela passou de 250 para 255 milímetros em relação aqui a essa origem. Então isso é bem básico de geometria. O que a gente observa com isso? Já que esse ângulo total aqui é θA, então a metade aqui, ó, vai ser θ sobre 2. E o que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar numa aplicação de trigonometria. Se eu fizer tangente, porque lembre-se, a incógnita é θA. θA é o ângulo que eu quero encontrar para a partir daí determinar qual foi a deformação por cisalhamento que esse material sofreu nesse ponto A. Então, tangente de θA sobre 2
corrigir aqui, ó. Eu estou calculando em relação a esse ângulo aqui. Vai ser cateto oposto, que é 250 milímetros. Porém, houve uma variação aqui. Inicialmente era 250. E o que aconteceu? Ó, essa diferença aqui, ó. Com a deformação, esse vértice ele se afastou. E a questão fala que ele se afastou 75 milímetros. Então a gente faz menos 75 sobre o cateto adjacente, que é 250 mais 5, que é a diferença que a mudança do ponto A causou, de 5 milímetros. Então, 250, que é o cateto adjacente, mais a diferença lá de 5 milímetros para aumentar o valor do comprimento daquele eixo. Agora, pessoal, é bem simples para a gente poder calcular quem é θA. Eu faço geralmente assim. θA vai ser igual a arco tangente, ou seja, tangente A menos 1, desse valor aqui, 250 menos 75, dividido por 250 mais 5. Aqui eu faço em radianos. Vocês têm que lembrar de, no momento que você for usar a calculadora, você muda de ângulo para radianos, para que o resultado ele saia em radianos. Isso daí é importante, pessoal, beleza? Quando você resolve você resolve primeiro o que está dentro do parêntese, depois você aplica arco tangente e multiplica por 2. Quando você fizer isso, você encontra um teto de A igual a 1,52 radianos. Então a gente já consegue calcular a deformação do cisalhamento do ponto A. Π sobre 2 menos 1,52. Calculando isso aí na sua calculadora científica, vocês vão obter um valor de 0,0507 radianos. Então essa é a deformação ou cisalhamento no ponto A. Agora, pessoal, a gente vai fazer a deformação por cisalhamento aqui no ponto B. Bom, pessoal, agora a gente vai calcular a deformação por cisalhamento no ponto B. Vamos observar como ocorreu aí a deformação. Eu tinha lá os vértices que formam o ponto A e o ponto B, e quando a estrutura ela se deformou, olha o que aconteceu, ó. Aumentou o ângulo, então o ângulo ficou maior do que 90 graus. Então aqui vai ficar π sobre 2, que é radianos, mais θB. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de θB. E quem vai ser θB? A gente vai aplicar o mesmo processo que a gente utilizou lá, pessoal, para calcular o θA. É o mesmo procedimento. A tangente de θB sobre 2, ou seja, a metade aqui do ângulo, vai ser quem? Vai ser todo esse cateto oposto aqui, ó. E quem é esse cateto oposto? Inicialmente era 250 milímetros mais 5 milímetros. Então vai ser 250 mais os 5 milímetros de ponto, mais 5, dividido por cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Todo esse pedaço aqui, ó, equivale a 250 milímetros. 250 milímetros, todo esse intervalo. Porém, houve uma deformação que fez com que recuasse. Então, recuasse quanto? Segundo a figura, segundo a imagem que o River nos passou, ele recuou 75 milímetros. Então, a gente vai ter 250 menos 75 milímetros.
E como é que eu faço para resolver isso, Felipe, na calculadora? Lembra de colocar a calculadora em radianos, porque seu resultado vai sair em radianos e vai sair da forma correta. A dica é, resolve primeiro o que está dentro do parêntese. Após resolver isso, você vai fazer θ de B sobre 2 é igual a tangente passar a ser arco tangente. Ou também, como na matemática a gente utiliza tangente a menos 1. Aí você vai lá na calculadora, clica aqui e digita o valor que você encontrou a partir desta expressão algébrica. A partir daí, você vai conseguir encontrar o θ de B. Espera, que só vai contar aqui a imagem para vocês, pessoal. Você vai conseguir encontrar o θB de, entendeu? Arco tangente do resultado dessa expressão vai ser tal valor. Você multiplica por 2, porque o 2 passa para cá, multiplicando, e o resultado que eu fiz aqui deu 1,62 radianos. Então esse é o resultado que eu encontrei quando eu usei a calculadora lá e resolvi o problema antes de resolver para vocês. Então esse é o resultado. E agora do θB, né? E agora a gente pode calcular a deformação por cisalhamento no ponto B, já que a gente tem o valor da incógnita que a gente estava procurando, que é o ângulo. Então aqui vai ser π sobre 2 mais 1,621 radianos. O resultado, pessoal, vai ser o resultado da deformação por cisalhamento no ponto B vai ser de 0,0524 radianos. Então, esse daqui é o resultado para o cisalhamento no ponto B.